Arena Alterosa. Oferecimento. Pinguim Máquinas. Monte seu próprio negócio. Américo Lobo 1360. Manuel Honório. Olá, bom dia para você que gosta de futebol e não gosta de perder nenhum lance. A região está em festa com a final da Copa Alterosa de Futebol Regional. Pombense e Matias se enfrentam neste domingo. Vamos falar também do Tupi e do Campeonato Brasileiro com os gols da última rodada. É agora, o Arena Alterosa está no ar. Você viu aí alguns lances do primeiro jogo da final da Copa Alterosa de Futebol Regional entre Matias e Pombense. Esse jogo foi aqui em Juiz de Fora, no final de semana passado. O gol que passou ali do Matias foi anulado. E aqui no estúdio comigo, eu recebo os dois técnicos dos times finalistas da Copa Alterosa. O Cidinho, que é o treinador do Pombense. Tudo bom, Cidinho? Obrigado por ter vindo. Mando de campo agora, como fez a melhor campanha, é uma vantagem, né? Verdade. E né, jogar diante da torcida, da força máxima, já que a nossa torcida também compareceu em Juiz de Fora. Mas jogando em casa e onde a gente tem uma expectativa boa, porque todos os jogos que a gente teve em casa, a gente venceu. Não perdemos nenhuma partida fora de casa. E não tivemos bons resultados fora de casa. Então, a expectativa é muito grande que a gente possa manter esse ritmo e vencer a partida. E a expectativa é boa também para o Reinaldo, técnico de Matias, porque vocês venceram bastante fora de casa, né, Reinaldo? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui novamente. A expectativa é grande, porque nossa equipe fez grandes jogos fora de casa, conseguimos 2 classificações fora de casa e estamos imbuídos nisso aí, nessa busca desse título que vai ser de suma importância para Matias Barbosa. E também aqui no estúdio com a gente o jornalista Leandro Colares, que vai comentar um pouquinho da Copa Alterosa e também do Campeonato Brasileiro, do Tupi. Tudo bom, Leandro? Obrigada. Olá, Juliana. Bom dia para você, para o Cidinho e para o Reinaldo. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a Arena Alterosa. Prazer estar de volta aqui. Você vê, né, Juliana, que os dois já estão fazendo um joguinho psicológico, né? Um time ganhou todos em casa, o outro classificou sempre fora, então certamente vai ser uma grande final. Com certeza, uma grande final. Foram 49 partidas. Agora com a final vão ser 50 jogos, 12 equipes participantes. Foi um campeonato bem disputado. O que vocês acharam? É um campeonato onde tinha grandes equipes, né? Acho que a região toda, a TV Alterosa, o próprio Marcelo está de parabéns pela grande competição, uma organização que nos deixou bem tranquilo nessa disputa, né? E graças a Deus nós chegamos nas finais e agora é ter tranquilidade. E com certeza chegou as 2 melhores equipes, contra a de Rio Pomba, né, e contra a de Matias. Agora é que vença melhor, né? Ô, Leandro, você está comentando dessa disputa psicológica. O Cidinho, ele já jogou participou de 52 finais de campeonatos regionais. Bastante experiência, né, Cidinho? Com certeza. Em final, graças a Deus, onde eu fui feliz em 37, né, 37 títulos na região e quase todos os campeonatos de liga da região da Zona da Mata, eu já participei em vários. Então, graças a Deus, a gente chega com uma tranquilidade muito grande para essa final, mas a gente é sabedor que cada jogo é uma história, né? E você perder uma final dentro de casa, com a expectativa grande da torcida, da diretoria e dos jogadores que são todos mobilizados, já que a gente conseguiu um bom resultado, né, fora de casa, porque a nossa equipe estava oscilando dentro da competição, onde a gente venceu muito em casa, mas perdeu muito fora de casa. E a gente está agora dentro da semana preparando, tem algumas dificuldades de atletas que lesionaram na partida que a gente jogou, e a gente está trabalhando dentro da semana, junto com o departamento médico, que os jogadores possam estar todos em condições para domingo, para a gente contar com força máxima para essa partida. A gente sabe que é difícil, a equipe de Matias é uma equipe que dá muito trabalho, porque se trata de uma equipe muito guerreira.
A gente trabalha com jogadores de muita qualidade, mas trata-se de uma equipe que o tempo todo ela joga em cima. E a gente viu como foi no domingo passado. A gente tivemos bons momentos na partida, mas também o Matias também teve um bom momento, como a gente poderia ter perdido. É até interessante a gente destacar essa questão da formação das equipes, né? A equipe do Pombense, ela é formada de muitos jogadores de fora, são apenas 4 de Rio Pomba, e já a equipe de Matias, a grande maioria dos jogadores são da cidade de Matias, apenas 4 vieram de fora. Como é que essa questão, vou perguntar primeiro para o Reinaldo, essa questão do treinamento? A equipe já deve estar bem entrosada, né? Eu acho que isso aí é o ponto forte da nossa equipe, né? Acho que todos os jogadores já conhecem um ou outro, né? E isso aí facilita o trabalho. E com isso a cidade abraçou a equipe, porque é uma equipe formada de jogadores da cidade, do próprio campeonato da cidade. E isso é gratificante para a gente, ver essa movimentação de Matias. Acho que o povo matiense estava precisando dessa motivação, né? Até os próprios jovens garotos lá de Matias estavam necessitando disso. Não ter esse apoio, esse campeonato de grande expressão. E a gente está feliz com isso, de graças a Deus estar nessa final. E é o primeiro campeonato regional, a primeira Copa Regional disputada pela equipe, né? Com certeza, acho que isso aí engrandece mais ainda, né? O primeiro trabalho, acho que por ser uma competição difícil, isso aí já deixa a gente bastante feliz e com certeza que a gente fez um ótimo trabalho. É uma satisfação, né, estar na final. E Cidinho, essa questão da equipe que a gente estava comentando, dos jogadores virem de fora, agora eles já estão no entrosamento bom, né? Demorou até chegar nesse ponto, por questão de treino? A nossa equipe, a gente testou todos os jogadores, inclusive os 35 jogadores que a gente tem na inscrição, eles foram todos jogaram. E a gente escolheu o melhor para essa partida. E a gente espera que os jogadores possam corresponder. A vontade dos atletas que a gente vê, a diretoria não está deixando de medir esforço. Inclusive, o Valdir, como presidente do Pombense, tem uma total confiança no meu trabalho e no trabalho de toda a equipe. E a cidade toda motivada e com a expectativa muito grande, né, que a gente vai, com a força da torcida, e com a experiência dos nossos atletas, vencer essa motivação que tem a boa equipe do Matias. Uhum. Agora, vocês estão preparando surpresinha para a final? Os times já se conhecem, né, desde o primeiro jogo. Tem alguma surpresa aí sendo preparada? Os dois times se conhecem bastante, porque desde a primeira fase, as duas equipes caíram no mesmo grupo, né? Então, fica difícil você fazer algo que vai surpreender, mas futebol vive disso, né? Acho que são duas grandes equipes. Eu acho que a TV, a organização do campeonato merecia uma final assim. Eu acho que isso aí, as duas equipes domingo vão chegar e o torcedor que for no estádio não vai se surpreender com nada, porque vai ser um grande jogo. Ele é liso. Escapou. Escorrega, né? Ô, Leandro, eu queria que você comentasse essa questão dos jogadores que começam no futebol amador, né? E muitas vezes acabam se profissionalizando. No último programa a gente recebeu aqui o Júnior Negão, do Pombense. Tem o Alan também, que já jogou no Tupi, né? Assim como o Júnior Negão jogou no Tupi. E estava atuando no 15 pela Copa, 15 de novembro. Queria que você comentasse disso, dessa questão. Essa questão, né, é muito debatida, inclusive, né, Juliana? O caminho mais comum que a gente percebe é o jogador ex-profissional e jogar no amador. Né? Mais até do que o jogador estar no amador e ir para o profissional. A gente tem alguns casos, especialmente como o do Alan, aqui em Juiz de Fora, que começou no amador, depois foi para o Tupi. Mas pelo que eu percebo, a gente percebe, é uma passagem muito difícil, né? Porque o tipo de jogo, principalmente na questão física do amador profissional, é diferente. Então, o amador, por mais qualidade técnica ele tem dificuldade de passar para o profissional para acompanhar o ritmo físico de treinamentos e jogos. O jogo é mais intenso, é um pouco diferente. E o jogador profissional, que já passa ali dos 30 anos, geralmente eles vão para o amador, isso é muito comum, o Júnior Negão é um caso, por exemplo, e a gente vê que eles fazem diferença realmente nesse tipo de jogos. Então, pelo que eu percebo, a passagem mais comum é do profissional para o amador, nem tanto o contrário. Tem alguns casos específicos, sim, mas acho que a questão física às vezes impede um pouco de os grandes jogadores que começam no amador vão para o profissional e consigam, né, grande sucesso.
A gente vai continuar falando mais um pouco da Copa Alterosa, mas antes o Rodrigo tem um recado para você. Agora, para tudo, porque o assunto é sério e é do interesse da sua família. Eu, Rodrigo Dias, estou aqui para dar a melhor notícia que você vai receber hoje. Minha amiga e meu amigo aposentado. Eu, Rodrigo Dias, tenho a solução para você que é aposentado. Isso mesmo, você aposentado tem direito, presta atenção, hein? Direito de aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390. Ligue agora para 3211-3501 e peça já o aumento da sua aposentadoria. É isso mesmo. Se você é esposa, irmã, parente ou amigo de um aposentado que voltou a trabalhar, dê essa notícia para ele. Ligue 3211-3501. Você será atendido por um consultor da minha confiança e preparado para orientá-lo sobre o seu direito de aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390. Eu vou repetir, você aposentado que voltou a trabalhar, é um direito seu aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.390. Ligue agora, 3211-3501. Meu amigo aposentado, você é o herói do Brasil. Corra atrás do que é seu agora. Ligue já, 3211-3501. Tá certo? Combinado? Vamos pro intervalo, a gente volta na sequência, não saia daí. Ao adquirir o título de capitalização Suminascap, você cede 100% do direito de resgate à FN Tênis. Bento, fosse pro selfie do dia. Uai, que deu você? É que tá na moda tirar foto com banana. Banana nada, tô esperto. Comprei um Suminascap que tá sorteando 3 Onix de uma só vez. R$13.300. 13.300. 13.300. E 3 Onix. 3 Onix. E mais 10 prêmios no Giro da Sorte. E é nesse domingo, hein? A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e Mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Docto, quero ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. Estamos de volta com a Arena Alterosa, falando da Copa Alterosa de Futebol Regional, que tem a final agora neste domingo. E aqui no estúdio, o jornalista Leandro Colares e os dois técnicos das equipes Pombense e Matias que disputam a grande final e também esse troféu aqui, ó, de melhor treinador. E é só legal mostrar, tem como você pegar aqui, Leandro, esse troféu pra gente mostrar, que eu acho que eles não vão conseguir mostrar ali. O troféu do campeão, vê se é pesado. Dá para um só carregar? É leve. Esse é o troféu da equipe campeã. A final vai ser agora neste domingo no estádio Emídio Ribeiro, em Rio Pomba, às 11 horas da manhã. E a expectativa de público é grande, hein, gente? Espera-se 3.000 pessoas. Final lá em Rio Pomba já chegou a 4.500 pessoas, né, Cidinho? Isso. Obrigada, Leandro. Ô, gente, vamos começar agora a falar sobre o Tupi, que voltou a treinar essa semana depois de perder para o Mojimirim por 3-0 no último final de semana. Leandro, como é que você avalia essa etapa do Tupi? Acho que é um início bom, né, de Série C, tendo em vista a Série C anterior que o Tupi disputou em 2012. Começou muito mal. A essa altura, em 2012, com 5 rodadas, o Tupi só tinha 2 pontos. Hoje tem 7. Então, é uma posição muito mais confortável. Acho que o time está mais organizado e tem um plantel um pouco maior. Diferentemente daquela ocasião, não tem problema de salário atrasado hoje, o ambiente é melhor. Então, acho que o time começou de uma maneira interessante. Esse jogo contra o Madureira no sábado é importantíssimo porque você faz 10 pontos, é o último jogo antes da Copa, já dá aquela tranquilidade um pouco maior. Você passar esse período sem jogos, com mais tranquilidade para trabalhar, o Léo Condé realmente ele conseguir ajeitar o time ainda mais. Mas acho que o início é interessante, né? Pode ter algumas mudanças no jogo contra o Madureira. Ontem, no treinamento lá no estádio municipal, o Léo Condé fez algumas mudanças, né? O Marcelinho voltando no lateral, vai voltar para o time, estava lesionado. O Bruno Barros pode voltar para a lateral esquerda. Mas você acha que já volta como titular? Marcelinho volta como titular, né? Ele ficou no banco contra o Mojimirim, inclusive, mas agora volta como titular, um jogador de confiança do Léo Condé, e ele está de volta ao time. O Bruno Barros pode voltar para a lateral esquerda, mas isso é indefinido.
E quem pode ganhar a posição no ataque é o Chico, é um novo reforço, mais recente. Que jogou contra o Mojimirim Entrou no segundo tempo né? contra o Mojimirim, foi muito bem e ontem treinou como titular no lugar do Maranhão. Pode entrar no time também, é uma possibilidade, mas que hoje que a gente vai saber exatamente que o Léo Condé vai comandar um coletivo lá no estádio municipal que vai ser decisivo. Mas você acha que precisa dessa mexida aí no ataque? O Maranhão, ele entrou no time e assim, o Tupi está com um problema no ataque em relação a fazer gols. Todos os gols do Tupi foram feitos por meio-campistas ou defensores. O ataque ainda não conseguiu fazer. Então isso gera uma pressão natural sobre os caras lá da frente. O Maranhão está com um pouco isso. Contra o Macaé, por exemplo, ele perdeu um gol no finalzinho, um gol, uma chance clara. Então isso gera uma pressão a mais, perde um pouco de confiança. Seria interessante o Chico entrar assim, pelo desempenho dele no último jogo. Acho que ele merece, mas a vaga ainda está aberta para o Maranhão. Vamos escutar então a entrevista do Léo Condé durante a reapresentação do Tupi. Agora é fazer as correções essa semana. É claro que a gente tem sempre alguma coisa para ser corrigido, principalmente depois de uma derrota. Mas a gente não vai abalar a nossa confiança não, até porque em caso de um bom resultado sábado aqui contra o Madureira, a gente volta aí a brigar na parte de cima da tabela. O jogo do próximo sábado é o último confronto do Tupi antes da pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo. Com esse período agora que nós vamos ter de treinamento aí de 40, 50 dias, eu acredito que vai ser muito importante para a gente dar conjunto para a equipe e chegar no nível de treinabilidade que a gente quer. O Tupi joga agora a última rodada, volta depois no dia 19 de julho a jogar, né? Tem esse intervalo para a Copa do Mundo. Vocês como técnicos, é importante o Tupi vencer agora para ficar bem na tabela, para dar uma boa sensação para os jogadores, para a torcida. O que você acha, Reinaldo? O fator casa é fundamental num tipo de competição que é a Série C, né? Porque é um campeonato dificílimo. Se você fazer o dever de casa, ganhar, você tem grande possibilidade de estar brigando entre os 4 primeiros. Você tenta ganhar em casa e fora de casa, buscar um ponto, a vitória em certos jogos. Isso facilita muito. Não pode deixar de fazer o dever de casa. Aqui em Juiz de Fora, tentar ganhar os jogos e isso aí vai ajudar bastante o Tupi. Vamos ver como é que está a posição do Tupi na tabela? Tem como colocar aqui? O Tupi está em 6º lugar com 7 pontos. Dá para terminar no G4, né, Leandro? É possível, né? Dependendo da combinação de resultados, né? Tupi vá para o G4. Tupi teve uma tabela até certo ponto favorável nesse início, com 4 jogos em casa e 2 apenas fora. Mas é aquela coisa, tem que aproveitar, né? Teve o primeiro jogo contra o Macaé, que foi um empate. Agora é ganhar no Madureira para ficar tranquilo, pelo menos nesse início. Vamos agora falar de Campeonato Brasileiro. Tem como colocar os resultados aqui da última rodada, da rodada dos jogos de ontem. Campeonato Brasileiro Série A. O Botafogo venceu, finalmente, do Palmeiras por 2-0. Sport e Grêmio empataram. Criciúma, 1-0 em cima do Coritiba. Vitória e Goiás, 0-0. Internacional, 2, Chapecoense, 0. O Corinthians venceu do Cruzeiro por 1-0, mas o Cruzeiro continua no topo da classificação. Atlético 2, São Paulo 2, Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. O Flamengo, sumiu ali, vai jogar hoje ainda, né? Vamos começar falando do Atlético e Fluminense. Teve muito cartão amarelo no jogo, né? Foram 11 cartões amarelos. Você acha que o jogo foi violento ou o árbitro que exagerou? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura da arbitragem de dar muito cartão, né? Em lances que às vezes não são necessários, que às vezes uma advertência verbal ali é suficiente. Evidentemente foi um jogo pegado, mas principalmente em lances dos jogadores do Atlético receberam muitos cartões. Acho que alguns foram um pouco exagerados, acho que não é necessário. Agora é uma cultura nossa. A gente tem essa cultura da arbitragem, de dar cartão a todo lance. Você vê os jogos na Europa, por exemplo, o juiz administra muito mais. Aqui não, eles mostram cartão direto. Acho que isso a gente vê em muitos jogos, é uma questão mais cultural mesmo, de estilo de arbitragem, do que propriamente de um jogo mais violento. Não acho que tenha aqui seja mais violento que lá fora. Não acho que o Atlético Fluminense foi tão violento assim para ter tanto cartão. E a gente falou aqui dos resultados. Vamos ver então como foram os gols da rodada. O Timão passou pelo líder Cruzeiro no Canindé. Guerreiro chutou rasteiro e o goleiro Fábio falhou. Com o resultado, o Corinthians assumiu a 3ª posição.
O Palmeiras perdeu pela segunda vez consecutiva. Cobrança de escanteio e a bola sobrou para Bolatti, que fez o primeiro do Botafogo. Nos acréscimos, Zeballos definiu 2-0. O Criciúma venceu o Curitiba. Paulo Baier cobrou escanteio e Fábio Ferreira subiu para fazer o único gol da partida. Wellington Paulista fez o primeiro, marcou o segundo e garantiu a vitória do Internacional contra o Chapecoense. O São Paulo empatou no sufoco com o Atlético Paranaense. Douglas cruzou, o zagueiro cortou errado e a bola sobrou para Badi fazer o primeiro do Furacão. De pênalti, Rogério Ceni deixou tudo igual. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Atlético Paranaense abriu vantagem, gol de Cléo. E aos 47, o zagueiro tentou cortar. A bola bateu em Luiz Fabiano e entrou. Final, 2-2. Dátulo fez o primeiro do Atlético Mineiro contra o Fluminense. Dátulo fez uma bela jogada e cruzou para Diego Tardelli fechar o placar. 2-0 para o Galo. Então, a gente estava falando do Atlético e Fluminense. O Atlético venceu por 2-0. Vocês acompanharam o jogo ontem? Tem acompanhado o Brasileiro? Eu tenho acompanhado. Foi um jogo em que o Fluminense não soube administrar o jogo. O Atlético foi para cima e conseguiu fazer os gols. O Fluminense perdeu boas chances de gols, né? Você assistiu? Você acompanhou? Assisti, teve até uma bola na trave, né, do Conca, né? Uma falta. O Conca colocou a bola na trave. Teve boas oportunidades também de gols. Mas o Atlético foi um time superior. O Kennedy deu uma cabeçada mal dada também, né, Leandro? É verdade, né? O Fluminense, o time começou muito bem o campeonato. Nas 2 primeiras rodadas, a gente teve a impressão que podia até disparar, mas mostra que o campeonato realmente é muito equilibrado, né? Dificilmente um time dispara como aconteceu em outras vezes. Mas é um time que está ali em cima da tabela e é um time que vai brigar lá na frente. Fluminense, Cruzeiro, os times vão brigar. E o Corinthians também demonstrando que o Campeonato Paulista é ruim. Antes da gente falar do Corinthians, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta continuando a falar sobre o Campeonato Brasileiro Série A. Juiz de Fora, fundada no caminho do ouro, a realeza e o pioneirismo marcam a sua trajetória. São muitas características que encantam e aconchegam todos que a conhecem. E a história dessa princesa continua sendo escrita todos os dias por cada passo seu. Parabéns, Juiz de Fora. Uma homenagem. Plasque 30 anos. Pode confiar a sua vida. Monte seu próprio negócio. Conheça a nova loja da Pinguim Peças e Máquinas. Temos todos os equipamentos e acessórios para montagem e reformas de lanchonete, mercados, restaurantes, padarias e bares. Além de climatizadores, churrasqueiras, bebedouros e marmiteiros e uma completa linha de carrinhos para ambulantes. Pinguim Peças e Máquinas. O seu negócio começa aqui. Rua Américo Lobo, 1360. Manuel Honório. Telefone 3215-3695. Estamos de volta com a Arena Alterosa e o Leandro Colares, jornalista que está aqui no estúdio com a gente, está doido para falar da vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, da falha do goleiro Fábio. Eu ia falar, inclusive, até em relação ao Corinthians, porque o Corinthians teve um início de temporada complicado, né, no Campeonato Paulista, não classificou para a fase decisiva, mas o time começa o Campeonato Brasileiro muito consistente, né, tomando pouquíssimos gols, o time tem uma defesa muito certinha. E é um time que vai brigar lá na frente, cara. O Mano Menezes conseguiu ajeitar o time nesse período que ele teve 100 jogos, que foi um período muito importante. E ontem foi mais uma vitória que provou a força do time contra o Cruzeiro, o líder da competição. E acho que é mais um time também que tem tudo para brigar lá em cima. Para quem que você torce, Cidinho? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Você, Rinaldo? Sou flamenguista. É? Uhum. Mas vocês acompanharam a vitória do Botafogo ontem? 2-0, sim. Surpreendente, né? O Botafogo fora de casa conseguiu um resultado importante, né? No campeonato. Isso, um campeonato brasileiro disputadíssimo, que é o que eu venho falando, esse campeonato, esse tipo de competição, você conseguir ponto fora de casa é importantíssimo. Agora é só manter
essa regularidade e conseguindo as vitórias em casa, isso ajuda bastante. Maravilha. Tem mais algum jogo que quer comentar, Leandro? Chamou a atenção da rodada de ontem? O jogo do Botafogo chamou a atenção, né, especialmente pela polêmica do Emerson Sheik com o Lúcio, né? O Sheik tentando desviar um pouco o foco do primeiro tempo ali do Botafogo, né? Falando em relação ao Lúcio, o Sheik é mestre nisso. E também falar um pouco sobre o jogo do Flamengo hoje, né? O Flamengo joga hoje contra o Figueirense e precisa vencer de qualquer jeito para sair da zona de rebaixamento. O time conseguiu evoluir um pouco contra o Santos no domingo, no Morumbi, agora joga no Morumbi de novo contra o Figueirense. E é aquele jogo obrigatório, aquela vitória obrigatória para o time respirar um pouco na tabela, que o início do campeonato tem sido muito ruim. Gente, antes da gente encerrar o Arena, vamos só lembrar da promoção que a gente está aqui, da camisa da Associação dos Árbitros. Essa camisa vai ser sorteada, é a camisa da Associação dos Árbitros da Copa Alterosa de Futebol Regional. Ela é sorteada, para você ganhar essa camisa, basta entrar no Facebook, é Arena Alterosa JF, curtir a foto que você já vai estar participando. E antes da gente encerrar, vamos falar só um pouquinho de vôlei da UFJF. Tem uma novidade que o Leandro Colares vai contar aqui pra gente. Juliana, aqui o time da UFJF está se preparando para a próxima temporada, né, e as informações que a gente colheu dão conta que 4 reforços já estão acertados verbalmente com a equipe. Um deles é o Fábio Paes, o líbero que já jogou aqui em temporadas passadas, estava no Taubaté, está de volta ao time da UFJF, assim como o ponteiro Sérgio Félix também, ele que atuava pelo Taubaté também junto com o Fábio Paes, também vai reforçando, assim como o levantador Rodrigo Ribeiro, ex-São Bernardo, e o ponteiro Bob, que tem passagens por Montes Claros, Sada Cruzeiro, também o Vôlei Futuro. Esses 4 jogadores já estão acertados verbalmente, falta apenas assinar o contrato para que a UFJF anuncie esses 4 como os novos reforços. Maravilha, e novidade para você aqui no Arena. E nosso programa fica por aqui. Muito obrigada, Reinaldo, Cidinho, pela participação. Boa sorte no jogo da final, que seja uma final muito bonita, né? Encha de público. Domingo, 11 horas da manhã, lá em Rio Pomba. Obrigada, Leandro, pela participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. O Arena Alterosa fica por aqui. Até segunda-feira. Bom final de semana para você. Arena Alterosa. Oferecimento Pinguim Máquinas. Monte seu próprio negócio. Américo Lobo 1360, Manuel Honório.